Olá pessoal, meu nome é Cíntia, sou proprietária do coelhário Rota do Coelho. Vim fazer um vídeo rapidinho para vocês, um vídeo de alerta. Eu quero falar sobre a ocorrência de gases nos coelhinhos, a ocorrência com alta frequência, tá bom? Pessoal, primeira informação, gases com muita frequência nos coelhinhos não é normal, tá? Não é normal e é um alerta para nós. Por que que ele é um alerta? Porque os gases, eles são uma consequência de alguma coisa que está fora da normalidade ali do organismo do coelhinho. Alguma coisa que está errada no organismo do coelhinho. Por isso é um alerta, porque pode ser desde uma consequência de algo muito simples de se resolver, como por exemplo um manejo alimentar inadequado, pouca fibra na alimentação, até algo um pouco mais complexo de se lidar. Então, uma infecção bacteriana com produção de toxinas que gerou gases nos coelhinhos. Então, como eu falei, é uma consequência. Eu vou listar aqui o que eu vejo mais comumente, tá? Gases com frequência, pessoal, precisa ser avaliado por um médico veterinário, justamente por essa questão de que pode ser algo simples e pode ser algo complexo, tá bom? O que eu vejo mais comumente, erro no manejo alimentar. Como? Nesse pacote de enganos no manejo alimentar, a gente pode citar o principal. Uma proporção entre fibras e carboidratos incorreta. Então, pouca fibra na alimentação e muito carboidrato. Isso vai gerar o quê? Um intestino mais lento, uma hipomotilidade intestinal. Essa estase gastrointestinal vai fazer a formação dos gases, seja porque o trânsito intestinal está lento, seja porque com esse trânsito intestinal mais lento, as bactérias ruins se proliferaram rapidamente na parte digestória do coelhinho e são produtoras de gases. Então, de qualquer forma e em qualquer proporção, a estase gastrointestinal é bem preocupante para a gente, porque a gente sabe que é a principal causa de morte entre os coelhinhos. Então, ela sendo leve, moderada, enfim, mesmo as pessoas tentando mensurar o nível da hipomotilidade, de qualquer maneira é preocupante para nós, tá? E os gases podem ser consequência dela, ok? Um outro problema no manejo alimentar, falta de rotina. Falta de rotina em relação a porções, quantidade e falta de rotina em relação a horários. Por exemplo, um coelhinho que um dia come 30 gramas e no outro dia come 100 gramas, e aí o tutor vai viajar e coloca 300 gramas no pote e o coelho come tudo de uma vez. Mudanças abruptas assim na alimentação mudam também o ritmo intestinal do coelhinho. Além disso, né, horários, não tem um horário certo, então um dia ele come toda a ração em uma refeição e no outro dia é dividido em 3. Então, isso também é bem prejudicial ao coelhinho, a gente vê muito. Um outro problema é a qualidade, a procedência do alimento. Muitas vezes o alimento não está vencido, por exemplo, mas ele foi armazenado, estocado de maneira errada em um local muito úmido, por exemplo. Proliferou ali mofo, proliferou consequentemente ali toxinas que são causadoras de gases nos coelhinhos. E isso é bem grave, tá, pessoal? Leva realmente o coelhinho à morte. Capim que é coletado em lote de vizinho, em beira de estrada, que muitas vezes recebeu ali pesticida, né, inseticida, fuligem, tudo isso é bem prejudicial ao coelhinho. Além disso, a insistência em alimentos que o coelho não tolera. Por exemplo, o meu coelho fica desconfortável quando come chicória. Então, não é porque os outros coelhinhos comem chicória que eu preciso dar chicória ao meu coelhinho. Se eu noto um desconforto da parte dele com esse alimento, eu não devo insistir, tá? E um outro problema, mudança abrupta em alimentação. A inserção de alimentos novos sem fazer uma adaptação. Então, um coelhinho que é acostumado a comer apenas feno, o feno acabou na minha cidade, fui lá e coletei um monte de capim, coloquei quase 1 quilo de capim no cercado do coelhinho.
sem fazer uma adaptação. Então, realmente, enganos, erros de manejo alimentar é o que a gente mais vê, tá? E como consequência disso, a produção dos gases. Desculpa pelo barulho, pessoal. Dou pausa aqui, né? Cachorro latiu, a gente dá pausa, tá? Para não atrapalhar o vídeo. Também posso citar o estresse. Então, parece bobagem, mas muitos tutores têm outros animais na casa. Então, cachorrinhos que querem brincar e acabam perseguindo o coelho. Isso é muito estressante. Gatos que ficam andando por cima do cercado. Cercados que foram colocados na área de maior trânsito de pessoas da casa, onde transitam crianças, onde tem barulho repentino. Então, tudo isso tem que ser pensado. O estresse, a gente sabe, quem tem coelhinho sabe, é uma coisa que muda por completo os hábitos alimentares e, consequentemente, interfere na saúde gastrointestinal do coelho. Posso citar aqui também infestações por endoparasitas. Então, infestações por parasitos, e agora eu vou abrir um parêntese bem importante. É muito comum criadores e tutores medicarem os coelhos com vermífugos quando começa a ocorrer com frequência os gases. Pessoal, a maioria, geralmente, os parasitos que causam gases nos coelhinhos são protozoários que não são contemplados pelos vermífugos comuns, que não são eliminados, né, pelos vermífugos comuns. Então, se a suspeita é de infestação por parasitos, o ideal é fazer um exame de fezes, verificar que tipo é, qual é, em que proporção está e medicar adequadamente. Então, é um médico veterinário que vai fazer essa análise, tá bom? Outra coisa, problemas na dentição. É extremamente comum. Coelhinhos com problemas de dentição, seja por questões hereditárias ou por questões no manejo alimentar, com pouco alimento fibroso, em qualquer uma dessas situações também, geralmente as pontas de dentes que precisam ser desgastadas vão ferir gengiva, bochecha, e os coelhinhos vão diminuir, reduzir a alimentação, principalmente do alimento fibroso, que exige mais mastigação, ou até parar de comer. Então, nem preciso falar, né? Isso é realmente muito grave para o coelhinho, essa mudança no padrão alimentar. Além do que, né, esses ferimentos causados pelas pontinhas de dentes geralmente levam a uma infecção com a entrada de bactéria ali. Então, o coelhinho adoece e não se alimenta, tá? Além disso, eu posso citar aí como causa mais complexa também infecções bacterianas e a inflamação de todo o sistema digestório do coelhinho. Então, e podem estar associadas ou não uma à outra. De qualquer forma, uma infecção bacteriana, uma doença inflamatória, precisa de ser avaliada por um veterinário, com exames específicos, com medicações específicas, porque, além de tudo, né, os coelhinhos são super sensíveis a medicações. Então, tudo tem que ser calculado, tem que ser assertivo, não dá para ficar errando e trocando medicações. O coelhinho não aguenta esse tipo de coisa, diferente de outros animais. Também não deve ser feito em outros animais, mas os coelhinhos são super sensíveis a isso. Então, a gente precisa ficar de olho. Então, pessoal, voltando aqui, tudo isso que eu citei pode sim levar o coelhinho à morte. E os gases são uma consequência de tudo isso que eu citei. Então, como eu havia falado, são uma consequência, por isso eles servem de alerta. É muito comum um relato: meu coelhinho deu gases um dia, 2 dias e no terceiro dia ele morreu. Morreu do nada. Pessoal, o coelho não morre do nada, né? Nenhum animal morre do nada. Então, é preciso ter os gases, com gases frequentes nos coelhinhos como um alerta. Aí vou abrir um parêntese. Muitas vezes as pessoas medicam o coelhinho com remédios para gases, eles melhoram, mas os coelhinhos, quando a parte digestória deles foi comprometida por qualquer motivo,
eles não melhoram em um dia. Eles precisam de vários dias para normalizar suas funções. Então, isso também é outro engano. Medicar o coelhinho, achar que deu tudo certo, ele melhorou, e o coelhinho voltar a repetir os sintomas e voltar a repetir, até que um dia o tutor se depara com o coelhinho, infelizmente, morto, né? E aí fica um pouco sem entender a situação. Então, vamos usar os gases, para aqueles que têm gases com frequência, como um alerta para a gente refletir e ver o que pode, né, ver ali no contexto, ver o contexto, o que pode estar acontecendo. Pessoal, agora um outro alerta muito importante. É muito comum os tutores precisarem de ajuda, se sentirem perdidos e pedir ajuda a criadores para que indiquem medicações. Tutores, não peçam ajuda a criadores para indicar medicações. E criadores, nós precisamos conscientizar os tutores de que pode ser algo muito simples e pode ser algo complexo. E o que eu vejo é pessoas pedindo ajuda para criadores que nem são os criadores que lhe venderam o coelhinho. Ou seja, pior ainda, é um criador que não sabe do histórico desse coelhinho, de onde ele veio. É um criador que não sabe do dia a dia do coelho, como ele vive, como ele é alimentado. Então ele não está na cabeça dele considerando causas mais graves para esse desconforto de gases. Além disso, pessoal, nós criadores não temos responsabilidade técnica no que a gente indica, tá? Quem tem essa responsabilidade técnica é o médico veterinário. Mas nós, criadores, temos uma responsabilidade ética, né? Uma responsabilidade moral, que é o que tem que nortear a gente na hora que o tutor vem pedir ajuda. Então, nós podemos ajudar de várias maneiras, mas não indicando medicação sem conhecer histórico, sem conhecer o dia a dia, sem considerar que pode ser uma que recorrentemente, né, que frequentemente os gases podem ser sim alerta para algo mais grave. Então, tutores, não peçam indicação de medicação, tá? Já tenham anotado contatos de veterinários, caso isso seja frequente no seu coelho. Se programe para fazer uma avaliação antes, para não deixar uma emergência acontecer e você ficar perdido, e muitas vezes é fim de semana, é feriado, eu não encontrei um veterinário. O que acontece muito, pessoal? Tutores pegando indicações com outros tutores ou criadores de medicações e os coelhinhos virem a morrer intoxicados por intoxicação ou por alguma hipersensibilidade a algum componente da fórmula daquele medicamento. Então, infelizmente, a gente vê pessoas indicando medicações que nem sequer podem ser usadas em coelhos ou em doses altíssimas. Então, isso acaba também atrasando um diagnóstico correto, além do risco de intoxicação ou hipersensibilidade. Atrasar o diagnóstico correto com o coelhinho, quem tem coelhinho sabe. Coelhinho apresentou qualquer sintoma, é uma luta contra o tempo, é correr, porque o coelhinho não é o tipo de animal que pode esperar, não é o tipo de animal que suporta trocas de medicações, doses muito altas, então é um animalzinho muito sensível. As pessoas às vezes falam, nossa, mas eu não vou ter coelho, coelho morre do nada. Não, coelho não morre do nada, tá? O coelho, ele nos dá inúmeros sinais, alertas, por isso que a gente vê coelhinhos também com 9, 10, 11, 12 anos por aí, tá? A gente tem que aprender, e isso leva um tempo, tá? Isso é normal. A gente tem que aprender a identificar sinais nos coelhos e usar esses sinais como alerta. Alguns são preocupantes, como, por exemplo, a alta frequência de gases. Esse, na minha opinião, é um dos mais preocupantes, tá bom? Então é isso, pessoal, o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo.